Um dos fatores que contribuíram para o desenvolvimento da ansiedade social na minha vida foi minha relação com meu pai. Meu pai, ele sempre foi uma figura ali muito autoritária, rígida. O ambiente na minha casa, quando meu pai estava, era sempre muito tenso, muito regrado de medo, de preocupação, de uma coisa que me veio hoje conversando com minha mãe, é que, embora ele não fosse violento, ele me bateu 2 vezes. Um foi quando eu tava na rua, jogando bola com um amigo meu, no portão da minha casa, e eu tava defendendo, então meu amigo tava chutando, e de repente quando ele fazia gol, fazia barulho no portão, e meu pai tava lá assistindo o jogo do Corinthians. Provavelmente o Corinthians tava perdendo, ele tava puto, e aí eu acho que ele gritou uma vez pra eu parar, eu não ouvi, e aí segundo chute do meu amigo lá, que ele fez gol e bateu no portão e fez barulho, meu pai saiu louco com a cinta na mão e me bateu na rua, na frente de todo mundo, e assim, foi aquele constrangimento absurdo. Doeu muito mais o constrangimento e a vergonha ali de todo mundo tá me vendo apanhando do que propriamente a citada. E a outra situação foi, eu aprontei uma na escola, uma que realmente merecia um castigo ali, de certa forma, rígido, talvez umas palmadas, nem precisaria, na verdade, porque eu tomei um susto absurdo com essa situação, enfim, e que eu aprontei. E quando chegou em casa, ele me bateu em cima da laje da minha casa, tinha um quartinho que ele guardava ferramentas. E aí ele me bateu nesse quartinho lá em cima. Saíram vizinhos, os vizinhos saíram pra tentar apartar a situação, porque eu comecei a gritar. Pensa, em cima da laje à noite, um baita silêncio, e eu lá gritando, para, ele gritando. E não parava, meu irmão teve que subir lá, minha mãe teve que subir lá, e mesmo assim foi uma confusão absurda. Assim. Então você pensa o constrangimento da situação. No outro dia, minhas pernas estavam todas roxas, e eu lembro que eu fui jogar bola na rua, tava de calça. Aí meus amigos zoaram, já, você não precisa usar calça, todo mundo sabe que você apanhou ontem e que suas pernas estão roxas, não precisa tentar disfarçar. Pois bem, agora você pensa nessa criança que passou por essas duas experiências, e hoje eu conversando com minha mãe, eu falei, cara, com certeza, esses 2 episódios influenciaram muito também no desenvolvimento da minha ansiedade social, porque esses traumas, acho que primeiro vem o trauma de você apanhar, de uma maneira rígida, eram sentadas e sentadas, e é um pai, é um homem batendo numa criança, né, cara? Aí com o agravante de ser em ambiente público, com as outras pessoas olhando, com seus amigos olhando. Então, com certeza, isso influenciou muito no desenvolvimento da minha ansiedade social. E é muito importante, ao longo do tratamento da ansiedade social, um dos fatores ali que a gente precisa olhar é entender esses fatores, quais são esses possíveis fatores, né? Porque nunca é uma coisa só. Nunca é. Transtorno psicológico, todos os transtornos psicológicos, não só a ansiedade social, são causados por N fatores, diversos fatores, são multifatoriais. Né? Um dos fatores é esse ambiente familiar. No meu caso, foi mais em relação ao meu pai ali. Além disso, um outro fator também muito importante no tratamento da ansiedade social, que pouca gente fala, inclusive os profissionais da área da saúde, é o ambiente escolar, é o ambiente acadêmico, sobretudo a escola. E é muito triste isso, né? Porque a escola é um ambiente ali que teoricamente deveria ser um ambiente de acolhimento, né, de você de aprendizado, mas muitas vezes é muito traumático para uma criança tímida ali que sofre de repente bullying. O bullying é uma bomba na vida de uma criança tímida, é um poderoso fator ali no desenvolvimento de uma possível ansiedade social. O bullying, o não pertencimento, então aquela criança que está numa sala, que é aquele aluno que não tem muita amizade ou não tem nenhuma amizade, que fica no recreio sozinho, e isso é péssimo, isso é horrível. E também é um dos fatores. Rejeição de colegas, rejeição de amigos, então de repente você vai brincar, os colegas não deixam você brincar, você vai fazer alguma brincadeira, você é sempre o último a ser escolhido, tudo isso vai influenciando, minando ali a autoestima. A autoestima está completamente relacionada com a ansiedade social também. Tem fator genético também, a gente pode nascer com uma predisposição a ter ansiedade social, que eu acredito que geralmente está ligado ali com a timidez, com a nossa personalidade, com a introversão. Geralmente, a maior parte das pessoas que têm ansiedade social foram crianças tímidas que, por conta dessas experiências ao longo da vida, acabaram desenvolvendo ansiedade social. Então, ao longo do tratamento, é muito importante a gente entender esses fatores. Eu acho que com esse vídeo aqui, convido você que está assistindo esse vídeo a refletir sobre esse seu passado e identificar possíveis fatores. Óbvio que a gente nunca vai identificar todos, tem muita coisa que a gente não vai lembrar, tem muita coisa que gerou memórias reprimidas ali que a gente nunca vai ter acesso mesmo. Mas o contexto geral é importante a gente saber. Agora, mais importante do que saber e entender o contexto geral, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, é não ficar culpando ninguém. Falei aqui do meu pai. E de fato, o meu pai foi um dos fatores. Minha relação com meu pai foi um dos fatores. Agora, isso quer dizer que meu pai é culpado? Não. Não. Meu pai, ele é um ser humano, que também foi criança e adolescente algum dia, que recebeu determinada criação, que também teve as experiências traumáticas dele e as camadas de aprendizados que ele foi gerando ao longo da vida, que formou a figura ali do José. E além de ser pai, os nossos pais também eram profissionais, eles também precisavam trabalhar, eles também precisavam lidar, eles também eram marido e mulher, eles também eram pais de outras crianças. Então não era só eu, meu pai tinha que lidar com minha irmã, com meu irmão, tinha que lidar com o trabalho dele, tinha que lidar com o chefe dele, tinha que lidar com os companheiros de trabalho dele, tinha que lidar com o vizinho, tinha que lidar com minha mãe, tinha que lidar, minha mãe tinha que lidar com meu pai, enfim, tinha que lidar com o restante da família dele, com os irmãos, com os tios, com os primos, tinha que lidar com a vida, tinha que lidar com a saúde, tinha que lidar com a derrota do Corinthians, enfim. É isso. Eles deram o melhor que eles puderam.
E o movimento que a gente precisa fazer, além de entender esses fatores, é olhar para trás, para esses fatores, principalmente do ambiente familiar ali, e dizer: obrigado, pai, obrigado, mãe. Reconhecer tudo de bom que eles fizeram. Porque muitas vezes na terapia, a gente fica anos e anos e anos e anos e anos falando ali sobre a mesma coisa, e o pai, a mãe, o pai, a mãe, o pai, a mãe. E não muda, cara. Tem muita gente que fica o tempo inteiro culpando o pai, a mãe, o pai, a mãe. E, cara, é importante a gente saber, beleza, mas a partir disso, a gente tem que mudar, cara. Beleza, eu desenvolvi a ansiedade social, ok, eu vou me tratar. Né? E no tratamento da ansiedade social, mais importante, muito mais importante do que eu falar sobre a minha vida. E quando a gente fala ali com um psicólogo, principalmente essas abordagens, por exemplo, psicanálise, que a gente fica falando sobre o passado, é importante a gente entender, desenvolver autoconhecimento, porque essas memórias, esses traumas, elas não se apagam. Quando você fala delas, ok, é possível ali a gente diminuir um pouco a carga emocional desses traumas, falando, colocando para fora, atribuindo novos significados, enxergando essas situações de uma outra maneira. Porém, isso é só o início. A partir daqui, a partir do momento que a gente entende esse passado, a gente tem que mudar muita coisa, principalmente no presente. Mudança comportamental, mudança no nosso dia a dia, mas, sobretudo, desenvolvimento de habilidades, para a gente realmente conseguir fazer essas mudanças. Então, a primeira habilidade é a habilidade de enfrentamento. A gente precisa aprender a enfrentar situações de uma maneira estratégica. É óbvio que não é só enfrentar e se expor de qualquer maneira, porque isso pode gerar traumas e muito mais piorar do que ajudar. Ou muitas vezes a gente até enfrenta situações e acaba não melhorando, porque não é de qualquer jeito. Existe uma metodologia. Para quem não sabe, eu tenho um programa terapêutico chamado Novo Eu, que é um programa ali onde eu ajudo outras pessoas a superarem a ansiedade social também. E nesse programa tem um módulo específico ali onde eu ensino uma metodologia completa justamente para as pessoas aprenderem, e os membros, a realmente desenvolver essa capacidade de enfrentamento, de realmente conseguirem enfrentar situações sociais, porque a gente precisa enfrentar, não tem outro jeito. Na ansiedade social, nós temos uma área de nosso cérebro chamada amígdala, que ela está hipersensível, e a única forma, essa amígdala é responsável por detectar perigo, então ela está hipersensível, ela está vendo perigo em situações onde não existe perigo, no caso, as situações sociais. Para a gente dessensibilizar essa amígdala, a gente precisa enfrentar situações sociais, a gente precisa dar evidências práticas para o cérebro, como se a gente enfrentasse a situação e dissesse: olha, cérebro, tá vendo? Não precisa ter medo, tá tudo bem. Então esse é o primeiro ponto. Óbvio que não é só isso, a gente precisa trabalhar outros fatores. Habilidades cognitivas também. Então a gente precisa aprender ali a ter uma maior capacidade de regulação emocional, a lidar melhor com as nossas emoções, a gente precisa ter uma maior capacidade ali de lidar melhor com os nossos pensamentos, de mudar padrão de pensamento, mudar as narrativas por trás desses pensamentos. Até estratégias relacionadas ali a desenvolvimento da atenção. A atenção é uma coisa muito importante, pouca gente fala. Porque a atenção, a gente precisa ali, no momento que a gente está ansioso, o nosso cérebro ativa uma rede chamada rede de modo padrão. Se você tem ansiedade social, talvez você vai se identificar com o que eu tô falando. Muitas vezes nas situações sociais parece que a gente não tá ali. A gente não consegue prestar atenção no externo, a gente fica ruminando pensamentos. As pessoas estão me julgando, as pessoas estão me criticando. A nossa atenção tá toda para dentro e não para fora. Então por isso que a gente precisa fazer um treinamento também para desenvolver a nossa atenção, a colocar mais o foco no externo, a estar mais presente na situação e lidar com as situações ali de maneira mais racional e menos emocional. Então tudo isso são habilidades cognitivas. Terceiro, habilidades sociais. A gente precisa aprender a se comunicar melhor, a gente precisa desenvolver as nossas habilidades sociais para conversar melhor com as pessoas, para ter mais confiança nas situações sociais, tanto em relação a conversas, como também com apresentações em público. Quanto mais confiante a gente tá, menos margem para ansiedade a gente dá. Então é muito importante, porque muitas vezes a ansiedade social vem de uma ansiedade de performance. Eu vou enfrentar aquela situação, eu preciso enfrentar aquela situação, só que eu sei que a minha performance não vai ser pouca, porque muitas vezes na ansiedade social, a gente tem realmente habilidades sociais enferrujadas ali, porque ao longo da nossa vida a gente evitou muitas situações. E habilidades sociais, assim como qualquer outra habilidade, é prática. Quanto mais a gente pratica, mais a gente desenvolve. Então eu já antecipo, por isso que a gente tem muita essa ansiedade pré-enfrentamento, eu já antecipo: poxa, a minha performance não vai ser boa, então eu já fico preocupado. E aí junta a preocupação com a falta de habilidades sociais, a ansiedade, o nervosismo ali, geralmente é uma catástrofe. Então por isso que é muito importante a gente desenvolver nossas habilidades sociais. E habilidades interpessoais também, que é uma mescla de autoestima, autovalor, autenticidade. Porque muitas vezes esse medo do julgamento das outras pessoas, como eu falei, é muito por conta da nossa baixa autoestima, porque nós próprios estamos nos julgando negativamente, nós próprios estamos nos sentindo inferior às outras pessoas, está muito relacionado ali a complexo de inferioridade também, e a autenticidade, né? A gente precisa aprender a ser mais nós mesmos, né? Na ansiedade social tem muito essa questão do perfeccionismo social, que a gente quer ser perfeito, passar a melhor imagem sempre, porque a gente tem muito medo do julgamento, da crítica das outras pessoas. Então a gente precisa desenvolver ali autenticidade para a gente criar uma casca, uma resiliência ali em relação ao olhar, ao julgamento negativo das pessoas, ou seja, lidar melhor com possíveis julgamentos e críticas e gozações, porque no final das contas, cara, não tem como a gente agradar todo mundo, né? Então quanto mais a gente foge dessas situações que há o risco de ter julgamento negativo, crítica ou desaprovação, enfim, uma entrevista, uma apresentação em público, uma situação social de um evento em família, um evento no trabalho, que você vai estar ali em evidência. Quanto mais a gente evita essas situações, mais a ansiedade aumenta, mais o medo aumenta, mais os sintomas aumentam, mais o sofrimento aumenta, mais a ansiedade social se fortalece. Então, por isso que é muito importante. E tudo isso que eu falei aqui, se trabalha, tudo isso são habilidades. Não existe você instalar os dedos e desenvolver essas habilidades. É um treinamento. Por isso que eu desenvolvi esse programa, que é o Programa Novo Eu, que tem toda uma metodologia ali para desenvolver todas essas habilidades aqui que eu falei, e também um acompanhamento meu ali, uma comunidade, então um tratamento completo e específico realmente para ansiedade social. Se você tem interesse em entrar no programa,
Eu vou deixar o link aqui embaixo, vai ser um prazer te receber e poder estar contigo nessa jornada, porque é uma jornada, é um processo, mas sim, é possível superar a ansiedade social. E é isso. Um abraço e bora superar a ansiedade social.